Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso culto de quarta. Estamos mais uma vez aqui, continuando aí nossa série de 3 mensagens, os desafios da família cristã na pandemia. Semana passada nós falamos diretamente aos homens. Se você chegou a esse vídeo e não viu o vídeo da semana passada, por favor, entre aí no nosso canal, no YouTube. E os homens, principalmente, dê uma assistida lá na mensagem de quarta-feira passada, onde nós falamos sobre a recomendação bíblica para os homens. O que nós estamos tratando aqui? Nós estamos tratando de temas comuns, que é exatamente os papéis da família dentro de um âmbito geral, só que agora incluindo a pandemia. Nós já sabemos, nós já aprendemos quando a gente faz parte do grupo da igreja, a gente começa a identificar que o homem e a mulher, os filhos, cada um tem papéis bem definidos. Esses papéis, quando não são feitos, não são realizados com perfeição ou com dedicação, a família toda padece. Então, o primeiro ponto aqui que a gente tratou sobre os homens era uma recomendação exatamente de relembrar o seu papel como marido, como pai e como líder espiritual. E hoje vamos falar uma recomendação às mulheres. O texto que eu vou usar está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 1 até o 5 e alguns outros textos que eu vou utilizando aqui. E os 3 pontos, assim como nós falamos para os homens, foram 3 pontos, agora para as mulheres também são 3 pontos. O homem ele é marido, pai e líder espiritual. Tá? Isso aqui é o resumo dos principais papéis do homem na família. E para a mulher, esposa, mãe e ajudadora, que são os termos que são utilizados na palavra de Deus para falar dos papéis da mulher. Capítulo 7, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicar à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Vamos orar e pedir aqui sabedoria para falar para as mulheres de Deus. Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço pela graça de poder, Senhor Deus, falar aos meus irmãos aqui por este canal e te pedir, Deus, que venha abençoar cada família, que essa palavra possa trazer um pouco de luz para os lares, ó Pai, que estão sombrios depois dessa pandemia que tem afetado não só o corpo, mas também nossa mente e também o nosso emocional. Ilumina, ó Pai, com a Tua palavra para que os corações e as mentes aqui possam receber mais uma porção dela e aplicar, principalmente em suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Primeira recomendação à esposa. Pense bem, você que tem um esposo que já faz parte da igreja, que já serve ao Senhor, mas ele não tem cumprido aqueles papéis que eu falei aqui na semana passada. Ele não tem sido líder espiritual, ele não tem exercido seu papel de marido, ele não tem feito nada daqueles papéis. Ou se tem feito, não tem feito com tanta dedicação que a mulher espera. A mulher é uma criação divina que exige muito. E às vezes quando casam, elas criam uma expectativa muito grande de que aquele homem possa cumprir todos os seus papéis. E os homens, ao decorrer do tempo, vão se perdendo nesses papéis e aí parece que vão fazendo desleixadamente. E aí daqui a pouco ele não sabe mais ser marido, ele não sabe mais ser pai, não sabe nem ser líder espiritual. Qual o seu papel então, esposa, nesse ponto? Primeiramente, mesmo sabendo que seu esposo é dever dele ser líder espiritual, você tem que ter a sua vida espiritual sozinha. Você tem que ter seu relacionamento com Deus sozinho. Seu esposo tem que lhe ver orando. Seu esposo tem que lhe ver fazendo devocional, nem que seja sozinho. Porque se você não faz, você não vai dar o exemplo. Se você não faz, você não vai ser a mulher sábia que diz a palavra de Deus. Então, mulheres de Deus, falei para os homens de Deus semana passada, agora estou falando para mulheres de Deus, mulheres que temem a Deus, que estão nas igrejas, que estão frequentando igrejas. A sua maior arma se chama oração. Se você não é uma mulher que ora, se você não gasta tempo lendo a Bíblia, se você não se dedica
aos princípios básicos da fé cristã, minha irmã, você não vai ter força para nem reclamar do seu marido, nem exigir dele que ele seja um líder espiritual. Porque mesmo sabendo que esse é o papel dele, você tem que ser mulher de Deus, você tem que ser a mulher que busca a palavra de Deus. Então, o seu esposo tem que ver o seu interesse em se aproximar da Bíblia, em se aproximar das Escrituras. Porque tem muita mulher que diz que meu esposo não me chama para orar, meu esposo não lê a Bíblia comigo. Pois leia você. Você tem, apesar de ser casada, você tem uma responsabilidade, um compromisso com Deus. Então você não pode esperar que tudo venha dele. Até porque ele talvez não se sente seguro, porque muitas vezes a cobrança é tão grande em cima dele que ele faça esse papel. E aí, às vezes, até quando ele começa a fazer, há uma espécie de chacota da mulher: ele não sabe fazer, ele não sabe orar. Então, meu irmão, faça a sua parte. Busque a Deus. Vai chegar um momento que o seu esposo vai botar a mão na cabeça. Tenha certeza disso. Se você for uma mulher de oração, seu esposo vai botar a mão na cabeça e vai pensar: meu Deus do céu, eu tenho uma mulher de Deus dentro de casa. Eu tenho uma serva de Deus dentro de casa. Por que eu não faço o meu papel? Então, irmã, faça a sua parte. Seja esposa e mulher de Deus. Esse é o primeiro papel que eu queria tratar. Sobre a questão de ser esposa também, sobre esse papel de ser esposa também, tem a questão muito grave da sexualidade. É um assunto, é um tema que parece que vai sendo deixado de lado, tanto por homem quanto por mulheres. Mas como eu estou falando hoje para as mulheres aqui, você tem que conversar abertamente. Parece que os casais, à medida que os anos vão passando, parece que se tornam estranhos. Vão tocar sobre o assunto, sobre sexualidade, sobre relações sexuais, e parece dois estranhos conversando. Isso não é possível. Ora, afinal, vocês às vezes têm filhos, tiveram um relacionamento sexual ativo, bem até às vezes antes do casamento, que a Bíblia não recomenda, que muitos dos problemas dos casamentos é exatamente porque desobedecem, têm a relação antes do casamento. A Bíblia condena isso, tá? Só para você ficar sabendo, se você ainda não sabe, a Bíblia condena relacionamento antes do casamento. É pecado. A Bíblia diz que é pecado, é fornicação, é assim que a palavra de Deus chama. Então, os problemas já começam antes. Então, se você vai para o casamento, e aí às vezes o casamento ele começa dessa forma, e se ele não prossegue, se a questão sexual não é tratada, não é dialogada, porque, meu irmão, são tantas questões. Depois que você se casa, você tem que trabalhar, tem que colocar o pão dentro de casa, são tantas coisas que isso vai afastando o casal. E a mulher tem que tomar iniciativa também nesse ponto. Pastor, hoje tu está falando só para as mulheres. Exatamente isso. Tome a iniciativa se você não vê que não tem iniciativa da parte dele. Tome a iniciativa se existe algum problema. Pergunte se existe algum problema, porque existe tratamento para tudo. E é melhor que isso seja dialogado por duas pessoas adultas, que parece que esses casais que vão tendo mais tempo de casado, parece que são desconhecidos, não tocam mais no assunto, passam 2, 3 meses, 4 meses sem ter relação sexual e ninguém conversa sobre o assunto, parece que está tudo normal, mas eu tenho certeza que um dos dois está insatisfeito, não tenha nem dúvida disso. Um dos dois deve estar insatisfeito e nenhum dos dois tem coragem de, como adultos, chegarem um para o outro e conversarem sobre esse tema. Então, esposa, você também pode tomar iniciativa. Não espere tudo pelo esposo, não espere, porque a mulher sábia toma a iniciativa, tanto na sua individualidade com Deus, em seu momento com Deus, em seu momento de relacionamento com Deus. Você tem que ter sua própria Bíblia, você tem que ter o seu devocional pessoal. Minha irmã, faça a sua parte, pare de cobrar do seu esposo o que você não faz. Porque se você não faz, você não tem nenhuma autoridade para cobrar. Segundo papel, mulher é mãe. E aqui é muito difícil falar para mães. Porque mãe é dedicação, mãe é amor, que você não precisa nem pedir. Mas ainda existem mães, mesmo, que aqui nessa terra, que parece que não tem amor, como o caso dessa criança que perdeu a vida, simplesmente porque a mãe abandonou praticamente aquela criança. Vocês que têm acompanhado aí
em todo canto, nas redes sociais, né? Algumas mães devem olhar para aquela mulher, meu Deus do céu, uma mulher dessa não merece nem ser mãe. Mas de uma forma geral, a mãe é algo divino, um amor que é fora do comum. A mãe, ela é capaz de buscar o seu filho morrendo afogado, mesmo sem saber nadar. Então a mãe faz coisas assim que é fora do comum. Todo mundo sabe o valor de uma mãe. Então falar desse ponto para a mãe é uma coisa muito difícil, mas eu vou me arriscar. Eu vou me arriscar porque existe uma mãe na Bíblia que é um exemplo de mãe nesse sentido. Basicamente, essa área, a única coisa que a gente tem para falar para as mulheres é: evite os excessos, mãe. Porque às vezes o excesso de cuidado, a superproteção dos filhos pode estragar o seu filho quando ele for adulto. Deixe seu filho tomar decisões, apenas oriente, mas deixe que ele tome as decisões. Seja a vida profissional, seja a pessoa que ele vai casar. Porque se você orienta, se você conversa, não dita ordens, não diz quem é que ele deve casar, não diz qual a profissão que ele vai ter que ter. Se você orienta simplesmente, se você tem uma conversa com seus filhos, com certeza, na hora de tomar a decisão, jogue a responsabilidade para ele. Porque você já foi filho. E hoje, muitas vezes, você se lembra dos seus pais, da sua mãe, dizendo para não fazer alguma coisa, você, deveria ter ouvido minha mãe. Mas de tanto ela perturbar, de tanto ela insistir, eu terminei fazendo o que ela quis e às vezes não era aquilo que eu deveria ter tomado de decisão. Então, irmão, a palavra de Deus lá em 1 Samuel 1,6 fala de Ana, que prometeu Samuel ao Senhor. E no dia certo ela foi lá, depois de desmamar a criança, ela entregou para que ele fosse criado lá no templo. As mães hoje não querem abrir mão de nada. As mães hoje querem ficar com seus filhos e às vezes os meninos adultos, a mãe tratando como criança. Não faça isso. Não estrague seu filho. Acho que a única coisa que eu posso falar aqui sobre mãe é evitar esse excesso. A gente sabe, a gente gosta de ser amado. Filho gosta de ser amado, gosta de ser paparicado. Mas tem hora que seu filho toma uma decisão radical. Eu quero morar no exterior. Eu quero fazer uma coisa que meus pais não querem. Sente, converse, oriente. É isso mesmo que você quer? Qual o motivo? Tem mãe que já se desespera, já bota, não, mas eu não queria isso pro meu filho, não queria. E aí atrapalha a decisão. Porque o seu filho agora vai ficar com mais dúvida ainda. Então, seja consciente, evite a superproteção, evite tomar decisões por seu filho, porque se essa decisão que ele tomou foi indicada por você e der tudo errado, ele vai chegar na sua cara e vai dizer, a culpa foi sua, mãe. Porque a senhora disse que ia ser assim e não foi. Então, apenas oriente, entregue nas mãos de Deus. É mais uma das provas de que Ana deixa o exemplo para todas as mães. O meu filho não é meu, é do Senhor. Então Deus é quem vai direcionar o caminho, a profissão. Eu só quero que ele dentro de casa tenha uma mãe crente, uma mãe que ora, uma mãe que busca o Senhor, uma mãe que dá exemplo. Para que quando ele for crescendo, ele aprenda a tomar suas próprias decisões. E terceiro e último, deixa eu ajeitar aqui essa câmera. E terceiro e última desafio, não é nem desafio, né? E a terceira e última recomendação aqui às mães, a mulher ela é ajudadora. A recomendação aqui para as mulheres, ela é ajudadora. O que é uma pessoa que é ajudadora? A palavra de Deus diz lá em Efésios que a mulher ela deve ser submissa ao seu marido. A submissão é exatamente a questão de ajudar, de participar. Além de ela ser esposa, participa do cuidado do seu esposo, do cuidado da sua vida, do seu emocional, né? Como eu falei no início, ela é esposa, ela sabe conversar. Nesse ponto, a questão são duas coisas que ela tem que analisar aqui. Primeiro, a profissão. Mulheres que não conversam com seus esposos sobre as finanças da casa, sobre como é que está o marido no trabalho, sobre as coisas que acontecem no trabalho, tente ser participante da vida dele. Porque assim como... Porque isso a mulher não precisa nem pedir isso. A mulher chega em casa, né? Se for um marido que é um bom ouvinte, que empresta seus ouvidos, ele vai ouvir tudo. No trabalho aconteceu isso, isso e isso, e você vai ouvir. Tem um que é um cavalo batizado que nem ouve a mulher. Mas ouça a sua esposa.
Ao mesmo tempo, ouça o que o seu marido tem a dizer. Pare de falar demais. Às vezes a mulher fala tanto, não deixa o marido falar. Então deixe seu esposo falar. E converse com ele sobre as finanças da casa. Porque às vezes o marido está desesperado, pagando conta, lutando pelo pão de cada dia, porque tem homens que são a moda antiga, né? Eles querem botar a comida dentro de casa e às vezes fica fazendo empréstimo sem precisão, às vezes fica pedindo dinheiro a agiota sem precisão, quando poderia simplesmente sentar, conversar com a esposa e ver uma outra maneira de resolver as suas finanças. Mulher, tome a iniciativa também para conversar sobre isso. E aí, a gente pode fazer uma viagem, a gente tem como fazer isso, tem como comprar aquilo, porque é triste quando um casal não conversa sobre finanças e os dois ficam endividados e as finanças fazem com que haja a separação. E um dos 5 motivos de separação de casal é finanças, porque eles não conversam sobre finanças e terminam fazendo confusão. Aí um chega com um produto sem falar para o outro, né? Mulheres, tome a iniciativa também em relação a isso. Não espere que ele tome a iniciativa para tudo. Às vezes se joga uma responsabilidade tão grande, às vezes um marido que foi criado por uma mãe super protetora, que não sabe cuidar de nada, nunca resolveu nada, entra num casamento, você que é mulher e tem talvez mais experiência, que isso é errado. As mães de meninos deveriam ensinar seus meninos a serem homens, a crescerem, a serem homens, não e a fazerem coisas dentro de casa, a terem responsabilidade. Infelizmente, até mães cristãs ensinam seus filhos a apenas namorarem e escolher por beleza. Mães, ensine seus filhos homens a serem homens quando crescerem, porque senão você vai ter um bocado de família frustrada, seu filho um bebezão que não consegue dar conta da própria casa. Então, muitos dos homens hoje têm esse problema. Foram criados por mães super protetoras, que não deixaram resolver nada, que não deixaram se virar, e aí entram no casamento e precisam da ajuda da mulher. Então, mulher, se você já identificou isso, identificou que o seu marido é uma pessoa que não teve nenhuma orientação sobre o que é cuidar de uma casa, sobre o que é ser líder espiritual, se você tem esse conhecimento, tem a sabedoria, use-a para abençoar o seu relacionamento. Não espere que isso vai acontecer e vai cair do céu. E a grande missão, entender o rumo que seu esposo está seguindo e ajudar no direcionamento. A palavra submissão é exatamente entender qual a missão do seu esposo. Você sabe o que ele quer da vida? Você sabe qual é os sonhos dele? A gente teve uma conversa logo depois de 5 anos de casado que a Raquel descobriu que eu não tinha sonhos. E ela ficou estarrecida. Não tenho sonhos. E aí ela pediu para que eu ela me corrigiu, pediu para que eu tivesse esse sonho, eu tinha que buscar sonhos, e aí eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, e aquilo me ajudou bastante. Então, chegue para o seu esposo, pergunte para ele qual é o seu sonho, o que você quer na vida, o que você pretende ser, você pretende ter empresa, você pretende comprar algum carro, o que você quer da vida. Se você entender a missão do seu marido, vai ficar bem mais fácil você ajudá-lo. Às vezes você olha para ele e vê uma pessoa totalmente sem direção na vida. Mulheres, vocês têm um 6º sentido que muitos homens não têm. E eles precisam de vocês. Eles precisam que vocês conversem, dialoguem, tomem a iniciativa. E sejam sinceras. Porque eu tenho certeza que o que falta em muitos lares é diálogo. E vocês, mulheres, sabem dialogar. Vocês procuram o pastor, conversam sobre tudo, mas dificilmente vocês procuram suas esposas. Eu sei que é difícil, eu sei que eles não querem parar para conversar, mas vocês têm suas formas de trazer eles para você. Então use isso. Use aquilo que Deus te deu, minha irmã. Vou orar para que Deus lhe dê mais sabedoria, porque a harmonia do lar, a harmonia do casamento, a harmonia da família está principalmente nas suas mãos, mulheres de Deus. Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço pela graça e pela oportunidade de falar aqui as servas de Jesus, as servas de Deus que têm tanto entendimento, que têm tanta sabedoria. A maioria das pessoas que chegam à igreja, que tomam iniciativa nas famílias para servir a Jesus, são mulheres. E essa sabedoria é dada por Deus, as mães, aquelas que são ajudadoras. Pai, eu te peço que abençoe as mulheres aqui da Pia Tabapuá e todos que estão assistindo a esse vídeo.
para que possam fazer com que a sua família seja uma família que Deus tome o comando novamente e que ela ajude sua esposa a cumprir também os seus papéis. Em nome de Jesus. Amém. Uma ótima quarta-feira a todas. Deus abençoe vocês. E se quiserem encaminhar esse vídeo para o seu esposo também, mulheres, façam isso. Ou homens que chegaram a esse vídeo, encaminhem para sua esposa, para que ela possa assistir e retirar aqui algumas recomendações, não minha, mas da palavra de Deus, conforme os textos que eu citei aqui. 1 Samuel e 1 Coríntios, capítulo 7, do 1 ao 5. Que Deus abençoe a todos, uma ótima quarta-feira e fiquem com Deus. Se cuidem.